Lá na universidade, eu tenho grandes auditórios, e uma jovem levantou a mão. Professor, obrigado pelo conceito de angústia. Olhei para a moça, afinal é raro que alguém levante a mão. Vi que a moça era detentora de extraordinário capital estético. Apetecível mesmo. Topografia curvilínea. E achei que aquela moça, com aquela beleza, sem ter que pagar para estudar, ela tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Eu estranhei tanta angústia. Eu pedi um exemplo. Ela disse, professor, o meu namorado estuda engenharia aqui na frente. Escola Politécnica, ele faz mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele. Agora em junho, em Corpus Christi, a semana do saco cheio, não tem aula, a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. Esse ano foi em Guaxupé. E eu falei para o meu namorado, vem comigo, larga disso, vamos brincar, vamos divertir, esquece um pouco isso, descansa, não tem aula, aproveita. Ele não pôde ir. Estava terminando um robô, faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto. Você sabe que tem robô que sem antena não se sente confortável. E aí então meu namorado falou, vai você. Quando eu cheguei em Guaxupé, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga, eu perguntei, o que as pessoas estavam fazendo então? Ela disse, sacanagem, professor. Aí eu perguntei, o que é exatamente sacanagem? Ela disse, sexo, professor. Eu olhei para aquela moça, imaginei uma centena delas em Guaxupé. E eu lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de JUCA. A cada moita um casal trepando. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, só de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico, não perguntou nem meu nome e já foi me propondo uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer magicamente após o coito. Lavou, tá novo, ele assegurou. Foi aí que eu lembrei do senhor, professor. Porque eu falei, eu não entendi. Não é o senhor que diz que viver não é fácil, a vida não tem fórmulas prontas, os valores são complexos e contraditórios, a incerteza paira e a gente angustia? Sou eu. Então de quem que eu ia lembrar? Afinal de contas, dou ou não dou? Eu estava dando esse exemplo numa empresa americana, os americanos na primeira fileira puseram a tradutora do meu lado, que me atrapalhou muito. Ela me aborreceu muito, então quando eu falei, dou ou não dou, eu olhei para ela. Todo mundo olhou para ela. Ela ficou sem graça e disse, to give or not to give? Eu falei, não foi o que eu disse. Eu disse to fuck or not to fuck. Os americanos adoraram. Como é que eu faço para decidir, professor? Essa moça poderia, na hora de responder para o marombado de sunga, ela poderia decidir a sua vida a partir de um valor. E esse valor vocês todos conhecem. É a fidelidade.
diferentemente do que se pensa, a fidelidade nunca é ao mecatrônico. A fidelidade é sempre a si mesmo. A moça tinha oportunidade de ser fiel a si mesmo. A fidelidade é um valor que costura o nosso presente com o nosso passado. A fidelidade confere harmonia, alinhamento entre o que nós garantimos no passado através do nosso discurso e a nossa conduta neste momento. A fidelidade é um respeito que podemos ter na hora de agir àquilo que dissemos um dia. A fidelidade, portanto, é sempre a nós mesmos. Funciona mais ou menos assim. Do passado até hoje, muitas células morreram, muitas células nasceram, mitoses, meioses, ideias passaram, sentimentos não existem mais, tudo em mim mudou. Mas eu ainda posso ser eu, porque eu ainda posso ter respeito por mim mesmo. Eu ainda posso agir hoje em função do que eu prometi ontem. Então, a fidelidade é este respeito ao próprio passado. Esta moça, 4 anos atrás, lá no começo da faculdade, ela logo começou a namorar o mecatrônico. E num domingo, nos primeiros encontros, às margens do Parque do Ibirapuera, essa moça virou para o mecatrônico e disse: eu gosto tanto de você. Se eu visse você agarrado com outra moça, eu ia ficar muito triste. Então eu queria te propor uma coisa. Vamos namorar de maneira leve. Mas vamos combinar que na hora de fazer sexo, vamos fazer só entre nós. Não sei se você conhece situação semelhante. Quer dizer, se você quiser ir tomar um lanche com uma moça, nenhum problema. Né? Um namoro nada opressivo. Se você quiser ir fazer esporte com uma amiga, nenhum problema. Se você quiser, nenhum problema. Mas vamos combinar. Sexo só entre nós. E o namorado mecatrônico, naquele momento, apaixonado pela moça, disse: mas é tudo que eu quero. É você só para mim. Então os dois se abraçam e estabelecem ali um acordo. E para esse acordo você entendeu. Tudo que você quiser fazer, faça. Mas quando for fazer sexo, só comigo. E isso foi proposto por esta moça há 4 anos. Agora, 4 anos depois, esta moça está em Guaxupé. Diante dela, um indivíduo escultural, que promete proporcionar-lhe sensações nunca sentidas antes. E ele propõe a cópula: quero comer você. Então, esta moça poderá decidir entre to give or not to give pela fidelidade. E se ela decidir pela fidelidade, ela tem que dizer para o marombado: sabe o que é? Acho que seria até que bem bom. Mas 4 anos atrás eu estava no Parque do Ibirapuera, virei para o meu namorado e eu propus. Sexo só entre nós.
E nós não revogamos essa cláusula até hoje. Então ela está valendo. Então eu não posso dar para você. Lamento. Mas esse não é o único valor. Tem um outro valor que chama prazer. O prazer é você decidir sobre a vida em função de proporcionar ao seu corpo as melhores sensações. O prazer te ajuda o tempo inteiro. Graças ao prazer, você liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, põe casaco, tira casaco, se acomoda na cadeira, vê do lado de quem vai sentar, vê se come mais, vê se come menos, vê o que come, vê se bebe, vê se toma água agora, toma água depois, toma um cafezinho, mais um pedaço de bolo, menos um pedaço de bolo. Cada decisão está o prazer atrás. O que será que vai agradar mais o meu corpo? Mais um pedaço de bolo, menos um pedaço de bolo, não sei o quê, uma coisa. Na hora de intimidades, ponho aqui, ponho ali, dou uma beijoca aqui, uma beijoca. O que será que vai agradar mais? O prazer está te ajudando o tempo inteiro. O prazer é a inteligência a serviço das boas sensações. Alguém é contra? Alguém é contra? Alguém aqui é a favor da dor? Sempre tem. Hein? Mas normalmente não. Pelo prazer ela deveria dar para o marombado de sunga. A fidelidade recomenda a castidade. O prazer recomenda a cópula. E a moça, angustiada. E você sabe por que você ri? Porque seja você quem for, já esteve nessa situação. Você já teve que decidir entre a fidelidade e o prazer. Todos aqui. Então sabem. Aí você diz, mas qual que vale mais? A fidelidade ou o prazer? Eu sei lá. Mas o senhor não sabe nada? Nada. Nem eu, nem Sócrates, que inventou a filosofia. Não sei. Eu só estou pensando com você. Eu espero que você tenha percebido que nós somos livres e angustiados.